Olá, boa noite. No Câmara Entrevista de hoje, a gente conversa com o consultor de empresas e escritor Miguel Boaventura. Eu mesmo, Miguel Boaventura, que você conheceu na Rádio Erechim, trabalhando aqui por muitos anos, né, e que teve outras atividades, foi secretário municipal da Cidadania, e, portanto, falar do Miguel de Erechim dispensa, né? Vamos pular essa parte que todo mundo já conhece, o Boaventura, nosso colega de imprensa naquela época. Então a gente vai focar o nosso Câmara Entrevista de hoje no Miguel escritor e no Miguel consultor de empresas, que é um trabalho que ele está desenvolvendo agora. Miguel, seja bem-vindo à TV Câmara Erechim, muito boa noite. Obrigado pelo convite, boa noite a todos, é um prazer muito grande estar aqui. Tá bom. Miguel, eu estava vendo aqui teu currículo, né, nesta área agora. Você tem já 4 livros, A Culpa é do Gerente, Estou Formado e Agora, eu passei por isso, Estou Formado e Agora, a Gestão de Salões de Beleza e Gestão de Consultórios. Vamos falar nisso durante a entrevista, mas queria conversar contigo, Miguel, começando falando... Você está à frente do Instituto Brasileiro de Qualificação Profissional, que tem por objetivo ajudar as pessoas. Como é que se ajuda as pessoas a ter sucesso, Miguel? Basicamente fazendo uma pergunta que a grande maioria dos profissionais não fazem, e também não se ouve essa pergunta em sala de aula e raramente se ouve em casa também, que é no que você é bom. O Peter Drucker, que é o cara que fundou a administração moderna e que era jornalista, sempre que eu vou fazer uma semana acadêmica para a turma de pessoas que fazem administração, e num primeiro momento eles estranham o fato de ter um ex-jornalista falando de administração, e eu sempre conto para eles que a primeira profissão do cara que inventou a administração era jornalista, que era o Peter Drucker, que formatou a administração. E é muito bacana porque muitos deles nem sabiam desse detalhe, que a pessoa que inventou a administração moderna era um jornalista, como você é e como eu fui durante muito tempo, com muita honra. E ele tinha uma definição a respeito de empregabilidade de carreira que eu acho fantástica. Ele dizia que você é bom numa única coisa, mais ou menos em duas, e absolutamente medíocre no restante de todas as coisas. Quanto mais cedo você descobrir no que você é bom, e quanto mais você investir naquilo que você é bom, maior vai ser a sua possibilidade de sucesso. E tem vários exemplos no esporte, na música, na administração, em várias áreas, de pessoas que se destacaram num determinado setor de atividade humana, empresarial, esportiva, musical, e que se fossem ter uma outra atividade, com certeza fracassariam. Então, Laone, um ponto importantíssimo é você se fazer essa pergunta, perguntar para pessoas que são queridas, que são da sua família. Mãe não vale, né? Porque a opinião de mãe sempre é suspeita. Se perguntar no que você realmente é bom. Eu tenho um amigo que tem um filho que é muito bom em matemática. E ele me dizia outro dia: Miguel, eu vou colocar o meu filho fazer aula particular de matemática. Eu falei, puxa, não entendi agora. Não é aquele seu filho que só tira 10 em matemática? Ele falou exatamente esse. Aí eu perguntava, mas qual é a razão, então, dele ter aula de reforço de matemática? E ele me deu uma das grandes lições de vida e de carreira. Ele falou, exatamente porque ele é muito bom em matemática, eu quero que ele fique excelente, excepcional em matemática, que ele vai fazer reforço em matemática. Se a gente lembrar um pouquinho, Laura, dos nossos tempos de escola, dos nossos tempos de colégio, vamos imaginar que você era muito bom em humanas. Tinha uma redação excelente, um texto excelente. Português. Meu caso, né? português. Então, aí você tirava 10, 9, 9,5 em português, e nas exatas, matemática, física, você química, não ia tão bem. Exatamente. Tudo que era relacionado a cálculo, você não ia tão bem. Aí o que acontecia? Não vou dizer que acontecia com você, mas como regra, você chegava em casa com o boletim, ou então, eventualmente, numa reunião de pais e mestres, e aí olhavam o teu boletim, 10 em português, 5 em matemática. O ênfase era no que você não era bom. Ou seja, aquele seu 10 rotundo, bonito, que você tinha em português, as pessoas diziam, não, isso é sua obrigação, quero que você explique essa nota de 5 aqui em matemática. E aí te obrigavam a estudar muito, 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 para você superar suas deficiências, em vez de tentar melhorar aquilo que você realmente era muito bom. Aí alguém pode perguntar, mas então não vai estudar as exatas em detrimento das humanas? Evidente que sim. O que eu quero enfatizar, Laone, é que você nunca vai ser excepcional em exatas se o seu ponto forte são as humanas, ou no caso o português, como você acabou de citar. Antigamente aqui na região, as pessoas que usavam muito a mão esquerda, nasciam canhotas, como se diz aqui, elas apanhavam na mão esquerda para usar a mão direita. Claro que hoje não se usa mais isso.
O que acabou acontecendo? Elas não ficavam com uma mão direita forte e nem com uma mão esquerda forte. Essa me parece que é a analogia adequada para esse tipo de situação. Então, objetivamente, descubra no que você é muito bom, invista no que você é muito bom, e aí é um bom caminho para que você tenha sucesso. É o equilíbrio, né? Exatamente. O equilíbrio. Você, com certeza, isso que você diz nas palestras, sim, você trabalha, o seu trabalho passa por aí. Gostaria que você falasse para a comunidade, Miguel, que nos assiste, para as pessoas que nos assistem, o que você faz hoje, como é que você trabalha, qual é o seu público, que mecanismos você tem para conhecer melhor o trabalho do Miguel, como é que o pessoal faz? Pois bem, eu sou o CEO, que é o presidente do Instituto Brasileiro de Qualificação Profissional. Aí nós definimos como missão principal que nós ajudamos as pessoas a terem sucesso, seja no campo pessoal, seja no campo empresarial. Nós temos 23 produtos na área de treinamento e seminários, atendemos 2.400 empresas até hoje e trabalhamos no país inteiro em entidades de classe, associações empresariais e também em treinamentos in company, que são treinamentos internos. Então é isso que a gente faz. Nós trabalhamos com conhecimento corporativo, tentamos ajudar as empresas a ter sucesso. Tem uma taxa de mortalidade de empresas no Brasil, com a qual eu não me conformo, é um dado do Sebrae, que 80% das empresas vão à falência em 2 anos. Eu acho interessante que esse dado existe há 20 anos e até hoje esse rumo não mudou e essa situação não mudou. E tem algo importante a respeito disso. Todo mundo no Brasil é empreendedor. Aliás, é interessante que o Brasil é tido como um dos países mais empreendedores do mundo, e ainda assim nós temos uma taxa de falência e mortalidade das empresas em 2 anos de 80%. E tem uma coisa incrível a respeito disso. Na situação que a gente está, Miguel, empreendedor eu acho que é quase uma aventura, né? Não te parece? Às vezes é como única opção. Única opção. Como única opção. Mas tem uma coisa incrível que eu gostaria de dividir contigo e com as pessoas. Todo mundo é empreendedor no Brasil, mas não necessariamente todo mundo vai virar empresário. E aí que está a grande armadilha. Qual é a diferença entre um empreendedor e um empresário? O empreendedor começa um negócio, o empresário pereniza o negócio. Significa que todo mundo que abre uma empresa vai virar um empresário de sucesso? Certamente que não. O que se faz com empresas como a minha, que trabalham em qualificação corporativa, é tentar aumentar a taxa de sucesso. Você deve estar lembrado quando houve o PDV do Banco do Brasil há muitos anos atrás, e aí o PDV é uma grande roubada, né? Os governos acho que perceberam isso e pararam de fazer o PDV. Os primeiros que aderem ao PDV são os melhores, os mais espertos, os mais atilados, os mais preparados. Eles percebem que o barco está fazendo água e eles são os primeiros a sair. E teve vários exemplos no Banco do Brasil, no governo do estado aqui, que quem saiu foram os melhores. E isso explica boa parte da ineficiência da máquina pública. Mas naquela situação, eu sei que você testemunhou vários casos, os funcionários do Banco do Brasil, na sua grande maioria, pegaram uma bolada boa, um bom dinheiro, e foram fazer o que lá onde? Foram se meter em empresários. Quebraram todos. Os poucos que sobreviveram, com algum sucesso, abriram factoring. Ou seja, eles estavam acostumados a lidar com o dinheiro alheio, atrás do guichê, com o guarda-chuva da estabilidade do Banco do Brasil, e de repente pegaram dinheiro e foram em busca de abrir um negócio próprio, e boa parte deles, infelizmente, faliu. O que a gente tenta fazer é partir da situação ideal para uma situação de estabilidade que seja permanente. Nós temos um gráfico na empresa, onde tem embaixo a situação atual e em cima a situação ideal. Nesse gap, nessa lacuna, no meio dos dois é que nós atuamos. Ou seja, como fazer com que uma empresa saia da situação atual em que ela se encontra e possa migrar para a situação ideal. Você falou que todo mundo começa, mas virar empresário são poucos, né? E essa questão do Banco do Brasil é outro exemplo. Bom, aí vem a pergunta que inclusive foi um livro de você. Em algumas situações a culpa é do gerente? Na maioria esmagadora das vezes, sim, sem a menor dúvida. Não é do patrão que manda no gerente? Também, mas quem escolheu mal o gerente foi o chefe. Mas vamos ver em 2 ângulos, né? Essa tua colocação é importante. Primeiro, qual é a grande missão de um líder? É fazer o seu sucessor. Se a gente examinar boa parte da situação das empresas e mesmo de alguns governos, a situação complica quando o líder maior não faz um grande investimento para formar um sucessor.
A GE, por exemplo, que é uma empresa mundial, a gente conhece a GE porque fabrica lâmpadas, né? Mas ela tem um eletrodomésticos, business enorme, desde locomotivas até turbinas de avião. Na GE e outras empresas, na grande maioria delas, nas conscientes, o líder, o presidente da empresa, o CEO, ele é avaliado e tem impacto, inclusive, na carreira, nas promoções e no dinheiro que ele ganha, nos bônus, de acordo com o esforço que ele faz para formar um sucessor. Ou seja, a grande missão de quem é líder de uma empresa, e deveria ser em quem atua também, eventualmente, em área pública, é garantir que, terminado o seu mandato como CEO, como presidente da empresa, ou eventualmente como governante, existe alguém preparado para dar sequência ao trabalho. Porque a grande questão, Laone, é, você quer uma empresa para 5, 10 anos ou para 100 anos? Se você quer uma empresa para 10 anos, você não vai se preocupar em formar um sucessor. Agora, se você quiser uma empresa que é o ideal para 100 anos, você tem que formar um sucessor. Miguel, mas existe alguém que comece um negócio, uma empresa, que não queira ela não para 100 anos, mas para a vida toda? Certamente que sim, mas ele não tem as ferramentas para isso. Boa parte das empresas, e o Brasil tem a maioria esmagadora de empresas familiares, elas começam a ter problema no momento da sucessão. Por que razão? Eu poderia citar vários exemplos aqui no Rio Grande do Sul. Tem uma rede de lojas muito conhecida aqui no Rio Grande do Sul, que o presidente dono da empresa tem mais de 90 anos e não larga a empresa. Já resistiu a tentativas de compra de vários players nacionais e ele não larga. Vai acabar tendo que largar porque vai ser vencido pela idade. Mas não necessariamente quem faz parte da família tem o mesmo traço de empreendedorismo do fundador. Aqui em Erechim, na região, tem vários exemplos de empresas que desapareceram, porque na hora que o fundador, que quem começou a empresa não tinha mais saúde, ou disposição, interesse para continuar o negócio, chamou o filho e falou, olha, agora é contigo. E o filho respondeu, eu não quero saber desse negócio, não. Eu quero surfar, andar de paragliding, por aí. E as empresas quebram. Então, mesmo que eles tenham a vocação, o desejo de perenizar a empresa, às vezes falta ferramentas, instrumentos e gente para isso. Bom, eu tenho uma afilhada que ela mora no Medianeira, Paraná. E ela costuma assistir nossas entrevistas aqui através do YouTube. Que bacana. E ela está se formando agora em janeiro. Certo. Eu vou pedir para você responder para todo mundo, mas para ela, que o nome dela é Maiara, ela vai dizer, Maiara, estou formada, e agora? Fala para Maiara. Pois não. Maiara, antigamente, eu sou do tempo, a vantagem de ser velhinha é que a gente lembra de uma série de coisas. Antigamente, quando alguém passava no vestibular, tinha uma enorme numa festa. É só você parar e começar a passar na frente das casas e você vai ver que aquelas faixas de parabéns, bicho, aprovado, não sei o que, diminuíram muito. Né? Por que razão? Passar no vestibular antigamente era meio caminho andado para que você tivesse emprego, para que você tivesse uma oportunidade de trabalho e sobrevivesse disso. Todos nós sabemos que isso vai muito longe. Eu costumo dizer que eu fico muito triste e abalado quando eu passo na frente de uma universidade e vejo um monte de ônibus descarregando pessoas. São pessoas que às vezes trabalharam o dia inteiro, na maioria das vezes trabalharam o dia inteiro, se matam, se arrebentam para pagar a faculdade, o curso, ou então sacrificaram os pais. Aí fazem o curso, se graduam numa área que independe da formação, do desejo. Terminada a festa de formatura, no outro dia com aquela ressaca enorme, parece que tem uma banda dentro da cabeça, ele olha para o lado, vê lá o canudo do diploma e ele se faz essa pergunta, estou formado e agora? Então, de uma forma bem objetiva. Primeiro, o Einstein já dizia que a criatividade é mais importante que o conhecimento. E é interessante que todas as crianças nascem muito inteligentes, nascem geniais. E com o passar do tempo, o ensino formal e a família tratam de emburrecê-lo e se perde a criatividade. 100% dos meus alunos são empresários, eu só leciono para empresários. 100% deles, lá, quando eu pergunto o que você busca em um funcionário, pela ordem eles dizem, eu busco criatividade, civilidade, que é o com licença, que é o por favor, a resiliência, que é a capacidade de trabalhar sob pressão, e atitude positiva, que tem a ver com inteligência emocional. Aí vem a pergunta, você já ouviu falar de se ensinar isso no curso superior? É claro que não. Portanto, o diploma deixou de ser diferencial competitivo. E alguém poderá dizer, quer dizer que não é importante? É claro que é. Todo conhecimento é importante. Abre a porta. Abre a porta. O conhecimento, não necessariamente o acadêmico, pode ser empírico. O importante é você saber algo que possa te diferenciar.
Mas respondendo para a Mayara e para 99,9% das pessoas que estão se formando e tem essa angústia. E a angústia permeia a família inteira e acaba ocorrendo uma pressão em cima do aluno que está se formando, porque o pai imagina, bom, eu me matei trabalhando, paguei a faculdade, tá, agora eu quero saber de retorno. Vá ter uma carreira, vá ganhar dinheiro, vá à luta. E a grande verdade, Laone, sempre que eu faço semana acadêmica e esse assunto é levantado a respeito de formação, é unânime a seguinte colocação: eu estou formado, mas não me sinto preparado. Então vamos às dicas, que é o que realmente conta, né? Primeiro, se você vai buscar um emprego, empresário só quer saber de uma coisa: resultado. Só isso. Existem duas alternativas: ou você abre uma empresa e tem um monte de empregados, ou você trabalha para uma empresa e dá muito resultado. E aí vem aquela questão que preocupa todo mundo. Eu vou em busca de um emprego, em busca de um trabalho, nunca trabalhei, e a primeira coisa que o recrutador pergunta é se eu tenho experiência. Como é que eu vou ter experiência se eu nunca trabalhei? Faça o dever de casa. Você vai buscar emprego numa determinada empresa, aprenda tudo a respeito da empresa. Nas redes sociais, nos sites, e procure descobrir de que forma você pode contribuir para o sucesso daquela empresa. Se você não for relevante no mercado de trabalho, se você não der resultado, você não só não consegue o emprego, mas se conseguir, na primeira oportunidade, você vai ser afastado. E uma dica da maior importância: aprenda a vender. Quem sabe vender... E a se vender. E a se vender. Quem sabe vender e se vender nunca fica desempregado. Eu fiz uma semana acadêmica na Bahia, uma ocasião, faz uns 2 anos, para uma turma de médicos que estavam se formando. Aí imagina, a plateia estava lotada, aqueles senhores e senhoras vestidos de branco, e o meu primeiro slide dizia: aprenda a vender. E causou uma comoção muito grande, porque a pergunta era: o que nós que somos médicos temos a ver com vender? Aí em 2 minutos eu expliquei para eles que o médico se torna um profissional liberal, portanto abre uma empresa que tem que dar lucro e que, portanto, precisa aprender a vender. Eu trato disso no meu livro Gestão de Consultores. Ok. Fechamos o nosso primeiro bloco, e já que a gente está com o tempo estourando, vamos rapidinho para o intervalo e voltamos para seguir nosso bate-papo no segundo bloco com o consultor de empresas e escritor Miguel Boaventura. Até mais. Me levaram logo para aquela máquina, a tomografia, tirar os exames rápido. O objetivo final é que o paciente seja assistido de uma melhor maneira e de uma forma mais ágil. Com o SOS Emergências, grandes hospitais estão recebendo mais equipamentos, mais leitos e capacitando os profissionais de saúde. Essas ações, complementadas pelas UPAs, desafogam as emergências, agilizam e melhoram o atendimento. Em caso de emergência, ligue 192. É tempo de diminuir a espera. É tempo de saúde. Voltamos com o segundo bloco do Câmara Entrevista de hoje, a gente conversando com o escritor e consultor de empresas Miguel Boaventura. Miguel, a gente vai começar nosso bate-papo agora no segundo momento do Câmara Entrevista, um assunto que ninguém gosta de falar, que é tal de demissão, tanto para quem sai, imagino também para quem está demitindo em algumas situações. Que enfoque você quer dar nessa questão? A demissão, por incrível que pareça, que ocorre em qualquer país que tem empresas e que tenha funcionários, no Brasil, como ciência, ou seja, como objeto de estudo, ela é ignorada olimpicamente. Dá a impressão que nós vivemos num país, Laone, onde as pessoas não são demitidas e onde gerentes não precisam demitir. Nós fizemos um trabalho que já dura 5 anos, tentando entender o fenômeno da demissão no Brasil. As indenizações no Brasil custam para as empresas 6 bilhões por ano. E a demissão causa um efeito psicológico no demitido arrasador. Tem um estudo numa faculdade de psicologia que diz que perder o emprego causa no demitido o mesmo efeito psicológico de perder um ente querido ou de atravessar um divórcio muito complicado. E agora saiu um estudo recente dos Estados Unidos dizendo que 45% das pessoas demitidas a partir dos 40 anos morrem do coração. Ou seja, ser demitido tem um impacto psicológico, sem falar no financeiro, na autoestima, arrasador e estarrecedor em quem é demitido. Aí vem a grande pergunta: por que ninguém ensina a demitir no Brasil? Então nós estamos trabalhando exatamente nisso. Eu vou lançar um livro em 2 meses que trata desse tema. Se chama Demissão Responsável, já está no prelo.
e que busca contribuir com os empresários e com as pessoas que estão no mercado de trabalho para que, precisando demitir, são 8 passos. E o extraordinário, Laone, que os 8 passos que antecedem a demissão, quando o empresário aprende isso, no terceiro ele desiste de demitir. Basicamente, o que trata esse livro e o que trata esse nosso trabalho a respeito de demissão responsável? Primeiro, entender que pessoas não são descartáveis. Eu tenho uma bronca com o termo RH. Eu costumo dizer que o RH devia se chamar RHH, porque não evolui. A sigla RH significa recursos humanos. Recurso é a câmera, a cadeira, é esse microfone. Isso é recurso. Pessoas são pessoas. Você pode descartar equipamentos, pode descartar mobiliário, mas não pode descartar pessoas. Algumas dicas rápidas para os empresários que lidam com esse que é o pior momento da vida de um gerente. Ninguém gosta de demitir. Verdade. A menos que seja um sádico. Mas a princípio ninguém gosta de demitir. Mas a primeira pergunta que o empresário deveria fazer, primeiro, é preciso mesmo demitir? Quando o empresário faz essa pergunta, ele vai descobrir uma coisa incrível, que demissão não é ferramenta administrativa. A segunda pergunta que o empresário deve fazer antes de conduzir uma demissão: eu fiz tudo que pude para evitar a demissão? A terceira e igualmente importante: a culpa é de quem está sendo demitido, eu deixei de fazer o meu dever de casa como líder, como motivador, como estrategista. A falha está no produto, a falha está no marketing, na estratégia de mercado, nas vendas. São 8 passos, eu vou ficar nos 3 para a gente ganhar tempo, né? E algo que é realmente decisivo, entender de que pessoas, ao serem demitidas, elas perdem o seu referencial de vida. Porque o primeiro pensamento que ocorre na cabeça de quem é demitido é que eu não sirvo para mais nada. Fracassado. De um fracassado absoluto, muito bem colocado. E esse sentimento, se não for bem trabalhado no momento da demissão, arrebenta onde? Numa reclamatória trabalhista. Eu fiz uma pesquisa em vários... Com bastante raiva. Exatamente. Eu fiz uma pesquisa em vários tribunais trabalhistas no Brasil, conversando com os reclamantes. E tem um dado que eu acredito que vai ser interessante para o teu programa: 79% dos demitidos, 79% é um índice muito alto, disseram que tinham entrado com uma reclamatória trabalhista porque no momento da demissão foram maltratados e foram humilhados. Então esse é o principal motivo. A frase recorrente era: foi indelicado comigo, foi mal educado comigo, me tratou mal, então eu vou me vingar no bolso. E agora uma dica final: jamais faça nada na vida de cabeça quente, muito menos demitir. E olha, 90% dos empresários demitem de cabeça quente. E depois se arrepende 5 minutos depois, mas o estrago já está feito. Eu sei que tem problema de mercado, eu sei que tem problema de concorrência. Desempenho. A ideia do demissão responsável não é dar uma de poliana. Eu sei que tem problemas de toda ordem, que eventualmente você precisa fazer um downsizing e reduzir o quadro. E a gente nem está falando de demissão por justa causa, não se trata disso. Agora, em qualquer momento da vida, e principalmente na hora de demitir, conte até 10, conte até 20, mas não decida nada de cabeça quente. A minha mãe dizia que fósforo esquenta a cabeça e morre queimado. É isso aí. E continua sendo válido isso. E os mais velhos têm bastante experiência de vida, né? Tem uma frase bacana a respeito disso, né, que diz: aprenda tudo que você puder com o seu pai e com a sua mãe, porque pode ser que a vida não te ensine com tanto amor. Verdade. Liderança, o que você diz para o teu público, para os teus clientes? Liderança se nasce com ela, se conquista, ou é as duas coisas? É uma bela pergunta, é uma ótima pergunta. É arte ou é ciência? Eu acho que é um pouco dos dois. É possível aprender liderança? Sim. É possível nascer líder? Igualmente sim. Tem aí o Gandhi e vários exemplos acabados disso. Agora, para que serve um líder é o X da questão. O líder serve... e o gerente serve também. Eu quero voltar um pouquinho para dar um dado a respeito de gerente. 85% das demissões são culpa do gerente. As pessoas abandonam CPFs e não CNPJs. Nessa pesquisa que a gente fez, a norma, em 85% dos casos, é que as pessoas estavam pedindo demissão, saindo da empresa, que é o turnover provocado voluntário, por causa do superior imediato, que era o gerente. Agora, para que serve o gerente? O Gary Hamel, que é um escritor famoso nos Estados Unidos, ele publicou um artigo na revista de Harvard do ano passado, eu acho que de outubro, onde ele propunha que os gerentes fossem eliminados, porque eles não teriam uma utilidade prática.
E se você parar e perguntar para um gerente para que ele serve, ele vai dizer, eu gerencio. Tá, mas gerencia exatamente o que? Não, eu sou responsável, e você acaba descobrindo que eles não têm muita razão de ser e de existir. Mas eu não vou radicalizar como Gary Hamel. Mas a missão mais nobre de um líder, Laone, é deixar a equipe feliz, manter a equipe motivada. O resto ocorre ao natural. Se a pessoa está motivada, se você está motivado, se você está feliz, você vai cuidar direito dos clientes, você vai entregar o melhor de si para a empresa para que ela tenha resultado. Uma definição de salário. Na cabeça de quem trabalha, de quem recebe salário, aquilo que ele recebe todo mês, o dito salário, é a recompensa para ele fazer o mínimo e não o máximo. Ele só vai fazer o máximo pelo líder, pelo gerente, pela empresa, se ele quiser. Então cabe ao gerente, Laone, dar motivos para que a pessoa se sinta compelida e motivada para entregar o melhor de si. Ok, a gente tem 3 minutos, Miguel. Vou deixar à tua disposição para te falar dos teus próximos 3 livros. Perguntar para o Miguel se ele está em Erechim ou está passando por Erechim. E quem quiser conversar mais, ter todo esse conhecimento do Miguel, levar na sua empresa, enfim, como é que faz? Bem, eu tenho em Erechim uma base emocional, que é o fato do meu filho morar aqui, o Luiz Henrique, e também uma base de afetos aqui. Por toda a minha história aqui, pelo fato de eu ter passado mais de 20 anos entrando todas as manhãs na casa das pessoas, então eu tenho todos os meus afetos aqui em Erechim, mas trabalho no país inteiro. Nós temos um projeto esse ano que está em franco desenvolvimento, de abrir escritórios do IBQP em todo o país, várias franquias e várias diretorias. Para esse ano nós temos o lançamento de uma revista na minha área, esse livro que a gente acabou de comentar, o Demissão Responsável, um segundo livro chamado O Efeito Bumerangue, e um livro que a gente vai lançar mais no final do ano, que trata especificamente de gestão de pessoas de alta performance. Gostaria de convidar as pessoas para que visitassem o meu site pessoal, que é miguelboaventura.com.br, o site da empresa, ibqp.com.br, está em construção, deve entrar no ar na semana que vem. E quem quiser me adicionar no Facebook, está lá Miguel Boaventura, tem várias dicas de sucesso, tem vários textos interessantes a respeito de gestão de pessoas, liderança, relacionamentos, e eu prometo que vou aceitar todo mundo, adicionar todo mundo e vamos bater longos papos. A respeito dessas redes sociais, o Facebook principalmente, tem uma coisa interessante. Você tem 2.000 amigos e ninguém conversa contigo. É interessante, é mais ou menos como você receber alguém na sua casa, a pessoa sentar no sofá diante de você e não conversa contigo. Já reparou isso? Então eu sempre fico chamando as pessoas... Com outra desvantagem que não tem chimarrão ainda. Então, exatamente, nem bolachinha. Então, pode entrar lá, pode me chamar para conversar, para bater papo, vou ter uma enorme alegria em conversar com todo mundo. Então tá, nosso tempo está acabando. Miguel, foi muito bom te reencontrar de novo. Obrigado. Fomos colegas da imprensa há muito tempo aqui em Erechim, né? Obrigado. O Miguel na Rádio Erechim, eu nos jornais aqui. Sucesso para ti, continue tendo mais sucesso. Viu? Para todos nós, muito obrigado. Tá bom, e quando vier a Erechim, eu estiver por aqui, necessitar da TV Câmara Erechim, está à disposição. Obrigado. Somos parceiros aí no teu trabalho. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Ok. A gente fica por aqui então com a nossa Câmara Entrevista. Convidamos você também para continuar nos acompanhando no Facebook e acompanhando também todo o restante da programação da TV, que é do Poder Legislativo, e a TV do Povo Erechinense. Muito boa noite a todos, muito obrigado e continue prestigiando a nossa TV.